Boa tarde, Luis Vicente. Olá, boa tarde, como estás? Muy bien, muy contenta y agradecida de que estés aquí con nosotros, acompañándonos en esta actividad que se llama Foro de Públicos y que es una actividad de Teatro Guirigay para acercar el teatro, el hecho teatral al público, pues a través del encuentro entre los públicos de Sala Guirigay y las compañías y los profesionales que venís a ella. Voy a hacer una pequeña presentación de Luis Vicente, que tiene, como sabéis, un currículum extensísimo, así que no voy a ser rápida. Luis Vicente es un director y actor de reconocido crédito artístico dentro y afuera de las fronteras de su país natal, Portugal. Inició estudios de ingeniería mecánica, pero los abandonó para dedicarse al mundo de la interpretación, dándose a conocer al público en la década de los 80 con el personaje de Atila en la famosa serie de televisión Duarte y compañía. Desde entonces alberga una dilatada y exitosa carrera como actor de teatro, cine y televisión, así como en los ámbitos de la formación, la producción y la dirección teatral. Su trabajo como actor ha sido reconocido con múltiples galardones, como el Premio Revelación de la Crítica en 1985, el León de Bronce de Cannes en 1995 y la Medalla de Oro en el Festival de Cine de Nueva York, entre otros. Actualmente, Luis Vicente es director artístico y de producción de ACTA, a Compañía de Teatro de Algarve, a la que se incorporó poco después de su creación en 1995. Creo que, Luis Vicente, te incorporaste 2 años después, en 1997, según pude leer. ACTA es una compañía residente en el Teatro Letes de Faro desde 2012 y, bueno, si podemos destacar a ACTA por algo en lo que a mí me parece es en que tiene una clara vocación de servicio público, en el sentido de que todo su repertorio sólido está muy atravesado por problemáticas políticas y sociales. Y además creo que en ACTA, pues, además de la creación artística, también se lleva a cabo mucha formación, que se tiene muy en cuenta todos los aspectos pedagógicos. Como sabemos, ACTA y Guirigay forman parte del Circuito Ibérico, una alianza transfronteriza formada por estructuras de creación, programación y formación artística que gestionamos y programamos espacios escénicos en España y Portugal. Entre los objetivos del Circuito Ibérico, pues hoy vamos casi que a atravesarlos todos, ¿no? Porque está la realización de intercambios de espectáculos. Tendremos el próximo espectáculo de ACTA el sábado aquí, a través del Circuito Ibérico, la formación profesional, el desarrollo de coproducciones. Este nuevo espectáculo de ACTA es una coproducción, que luego Luis Vicente nos cuenta un poco más de qué manera se ha llevado a cabo, y la divulgación, el intercambio de las dramaturgias contemporáneas y la creación de nuevos públicos, ¿no? Como este foro de públicos. Luis Vicente, me gustaría que nos hablaras un poco al respecto de dónde surge este nuevo espectáculo, A la deriva, sobre todo comenzando por el texto, el cual yo no conocía al autor, a Atol Fugar, y bueno, y sí que recuerdo que la última vez que nos encontramos aquí en Sala Guirigay, cuando aún fumabas, tuvimos una bonita conversación con los públicos después del espectáculo, en el que creo que aquel espectáculo fue Instrucciones para abolir la Navidad, y nos contabas sobre los niños del Coltán, y ahora me encuentro con que en el dossier aparecen los niños del Coltán, con lo cual intuyo que para entonces, que eso fue en 2020, ya estabas trabajando con el texto de Atol. Si nos cuentas tú un poco. Sim,
Em primeiro lugar, muito obrigado pelo vosso convite, muito obrigado pela síntese que fizeste acerca da minha posição no teatro e muito obrigado por recordares esse espetáculo, as instruções para abolir la Navidad. Foi justamente com esse texto que eu entrei em contato com esta problemática da exploração do coltan nas minas do leste do Congo, que são as maiores minas de coltan do mundo. E segundo dados da ONU, já morreram cerca de 40 mil crianças para a exploração desse mineral raro, não é? Que põe estes objetos a trabalhar. Sem esse mineral, estes objetos não funcionam. Eu tenho um objeto destes, é este o meu, e de algum modo sinto-me cúmplice pela morte de 40 mil crianças. Este texto surgiu-me num outro contexto. Eu já tinha ouvido falar vagamente deste texto, numa altura em que fiz um outro texto, em que ha levado à cena um outro texto de Fugart, e em tempos mais recentes o meu amigo Jean-Guy Lecat, um grande cenógrafo francês, me ha novamente falado deste texto e eu fui relê-lo e, bom, a problemática central do texto é já antiga. O texto foi escrito em 1974 a propósito de uma realidade que tinha acontecido na prisão na ilha de Robben, a ilha da África do Sul, onde esteve o Nelson Mandela preso durante 27 anos. Ao reler o texto, eu encontrei nele, nomeadamente um certo tipo de apartheid que existe no que diz respeito aos migrantes, aquelas pessoas que fogem dos seus países, das suas casas, que abandonam as suas famílias para procurarem sobreviver. Elas não sabem o que vai acontecer, mas entre a situação em que estão e o desconhecido do futuro, elas preferem arriscar. Então foi a pensar nessas pessoas que eu reli o texto e tratei de criar para ele uma dramaturgia para o levar à cena. A questão central continua a ser, a questão central, quer dizer, do debate, continua a ser a Antígona de Sófocles. Portanto, há dois prisioneiros que estão a viver na mesma cela há 3 anos e querem montar a Antígona de Sófocles para mostrar fazerem um espetáculo para os outros prisioneiros. E eventualmente, isto já é um artifício da dramaturgia, eventualmente criarem uma possibilidade de fuga por via da discussão entre a questão central da Antígona, que as pessoas do direito discutem muito ainda hoje, não é? Do ponto de vista filosófico, que é o que representa o direito positivo ou legislado face ao direito natural. O que é mais importante é o direito positivo, aquilo que os homens legislam, ou o direito natural, que não é legislado por nenhum homem, que vem de outras instâncias. A Antígona, como sabes, foi presa e condenada à morte por ter enterrado um dos seus irmãos. Não é? Que o rei Creonte tinha determinado que não, esse não será enterrado, porque veio invadir a sua terra. Ficará aí, a apodrecer. E ela entendeu que não, que era natural que aquele
homem, aquele seu irmão, fosse também enterrado tal como o outro. Pronto. E é a partir desta discussão, que acompanha todo o espetáculo, que se chega a um desidrato. O espetáculo tem, portanto, tem a feição da representação, feita por dois atores, dois intérpretes, Sim. e isto é, o texto tem 4 cenas, eu mantive essas 4 cenas, e as cenas são intervaladas por imagens reais que nós fomos colher, não é? Reportagens várias. Luis Vicente, disculpa, a ver, con lo cual si no he entendido mal, porque no entiendo el portugués como quisiera, del texto de Atol Fugar, que se llama La Isla, ¿no? De Island, tú... Sí, La Isla, sí. Sí, La Isla. A ese texto, con toda la problemática del coltán y de los flujos migratorios, es... Tú para hacer la dramaturgia le sumas el Antígonas, la Antígonas. Faz parte do próprio texto, não é? Isto, digamos que são dois homens que, entre outros, fugiram do seu país para tentar chegar à Europa. Enfim, fazem parte deste grande grupo de migrantes que viajam de um lado para o outro tentando chegar à Europa. Eles tiveram azar, foram presos pelo caminho e foram postos a trabalhar numa mina, em regime de escravatura. Tentaram chegar à Europa, mas, enfim, aquilo deu mal e então andam à deriva. Bien. Y me gustaría que continuaras contándonos al respecto de la puesta en escena del proceso de dirección, que habías comenzado a contar que todo esto en el escenario se lleva a cabo con 2 actores. Me gustaría que nos contaras un poco cómo es la escenografía, el proceso de dirección, cómo ha sido. Sim, a cenografia foi feita por um jovem que está a terminar os seus estudos nesta área numa universidade em Londres, e ele começou a frequentar as aulas de expressão dramática no Teatro Letas quando tinha 11 anos. E depois foi estudar representação, fez o seu estágio connosco no final do curso do secundário, e depois foi para Londres. E mais recentemente estávamos nós a iniciar o trabalho, os ensaios, e ele telefonou-me e disse-me: olha, eu tenho de apresentar uma tese para o final da minha licenciatura aqui na universidade. Tens alguma sugestão a fazer-me? E eu disse: olha, tenho. Faz a cenografia para o À Deriva. E assim foi. A cenografia é da autoria desse jovem com 21 anos, que interpretou muito bem aquilo, a problemática do texto, e que me ajudou muitíssimo na produção dos filmes. São filmes curtos, de 50 segundos, que aparecem ao longo do espetáculo. Portanto, vês, aqui está quer dizer, foi um investimento dele, não? De um rapazinho de 11 anos, que produziu estes resultados. Eu gosto muito da cenografia, não vou agora aqui revelar evidentemente como é que é a cenografia, mas trata-se de uma cela simbólica, não é? Onde aqueles prisioneiros estão a viver há cerca de 3 anos. É isto. Bom, eu não sei o que diga mais, não quero revelar também os detalhes
do espetáculo, isto o melhor é verem, não é? Ujú. Es una coproducción con la Compañía de Teatro de Braga, Sim, pero si no entiendo mal, es una coproducción solamente por una cuestión actoral. sim, sim, porque na Companhia de Braga está um colega de Moçambique, ele é natural de Moçambique, mas já aqui trabalha há 15 anos, não é? O Rogério Boano. E eu sempre gostei muito do trabalho dele e achei que devia falar ao meu colega, ao Rui Madeira, do diretor da Companhia de Teatro de Braga. E o Rui achou muito bem e pronto, e assim foi. Fizemos esta coprodução. Assentarmos nos termos e pronto, cá andamos. Y Luis Vicente, me imagino que ha debido de ser muy emocionante haber estrenado el espectáculo ahora con todo lo que hablamos de la guerra. Sim. Sim, este espetáculo, evidentemente que eu quando pensei nele não estava a contar com isto, mas este espetáculo adquiriu uma redobrada importância face a este tema da guerra na Ucrânia. Aliás, as primeiras 4 representações do espetáculo, nós destinámos as receitas de bilheteira para a Associação de Ucranianos no Algarve. Esta guerra veio aqui, digamos, reforçar a dimensão e o interesse que tem este espetáculo, e a mensagem final é muito dura por um lado, mas é esperançosa por outro, porque pronto, a esperança nisto, nós não podemos fugir, ou não devemos fugir a esta ideia que o Albert Camus nos lançou no mito de Sísifo, na interpretação que ele faz no mito de Sísifo. Ele começa por dizer, a dado momento ele diz que Sísifo interessa-lhe enquanto vem descendo a montanha. Para fazer a síntese, os deuses condenaram Sísifo para toda a eternidade a subir até ao cimo de uma montanha com um rochedo às costas. Quando está a chegar ao cimo da montanha, escorrega, o rochedo vem por aí abaixo e ele lá vem novamente ao sopé da montanha, à base da montanha, pegar no rochedo e levá-lo novamente às costas, lá para cima. Pronto. Esta é a condenação do Sísifo. Foi condenado pelos deuses a fazer isto para toda a eternidade. Mas os deuses não contavam que, na descida, o Sísifo nos falasse de esperança, nos falasse a nós, humanos, de esperança. É que é no momento em que ele vem descendo a montanha para voltar a pegar na pedra, no rochedo e levá-lo até lá acima, é nesse momento que ele contempla a vida, que ele faz parte da vida. Afasta ali uma pedrinha que está a impedir que uma ervinha cresça, vê ali uns esquilos ali assim, precisam de comidinha, ele vai lá e dá-lhes a comidinha. Faz-me entender? É no momento da descida de Sísifo que está a humanidade, do meu ponto de vista. Nós temos de olhar para Sísifo não pela condenação a que foi submetido pelos deuses, mas pelo prazer que ele desfruta, pela esperança que evidencia no momento em que desce a montanha. Eu creio que este espetáculo fala disto também. No final fala disto. Vamos descer a montanha
com esperança. Sabemos que quando chegarmos lá abaixo, voltamos a carregar a pedra, o rochedo imenso, até cá acima. Epá, mas enquanto descemos a montanha temos esperança. Há um provérbio português, que eu não sei se vocês têm em Espanha, mas há um provérbio português que de algum modo, assim de uma forma prosaica, fala disto, não é? Que é, enquanto o pau vai e vem, folgam as costas. ¿No percebeste? No, no sé cuál sería la traducción. A ver, ¿puedes repetirlo, Luis Vicente? Enquanto o pau, Sí. um pau, não é? Um pau. Enquanto o pau vai e vem, as costas se aliviam. Compreendes? Porque o pau não está lá sempre a bater. O pau bate e tira-se. E é retirado. Bate e é retirado. É neste pequeno intervalo que as costas folgam. É uma forma prosaica de falar do mito de Sísifo, do interesse que Sísifo tem para mim, e aprendi isso com o Albert Camus, enquanto desce a montanha. Este espetáculo fala disso também. É sofrimento? É. Mas nós havemos de dar volta a isto. É um espetáculo esperançoso. Muchas gracias, Luis Vicente. Voy a dar paso al público, que imagino que habrá alguna pregunta. Mi compañera tiene una pregunta, si Agustín Carmele no... mi compañera Paula pregunta a Luis Vicente, como actor, ¿desde qué punto partes para comenzar el trabajo de interpretación y la encarnación de tu personaje? Perdona, la pregunta es de Magda, la apunto por el chat. Regra geral são os textos que me dão as ideias, não é? E procuro bons textos que sejam reconhecidos como grandes textos, e textos de grandes autores, sei lá, para dar um exemplo do que quero significar. Por exemplo, quando fiz o Ricardo III do Shakespeare, foi a pensar nos problemas que nos estavam a ser trazidos pela Guerra do Golfo, não é? Isto já há uns anos, não é? Pela invasão do Iraque e a Guerra do Golfo. Quando fiz o À Espera de Godot, foi a propósito da crise financeira de 2008 nos Estados Unidos, que nos chegou em 2010, 2011, percebes? Portanto, estou sempre escorado ou apoiado por grandes textos. E depois, eu próprio faço a minha interpretação desses textos, não é? Não os sigo à risca, não é? Quer dizer, por exemplo, quando no À Espera de Godot, logo no início diz, no campo, na campanha, por exemplo, uma árvore seca e 2 vagabundos. Bom, isto foi assim que o Beckett descreveu, mas não é isso que me interessa. No campo, pensei eu, sim, no campo, em Wall Street. O campo é Wall Street. Uma árvore seca, sim, aquela árvore secou. O Lehman Brothers faliu, não é? 2 vagabundos, sim. Então, eles que trabalhavam no Lehman Brothers ficaram a dormir debaixo da ponte, muitos deles. Isto é verdade. Pronto, foi essa a minha interpretação. Faço-me entender. Portanto, os vagabundos tradicionais do Godot não me interessam. Isso foi assim que ele viu, nessa época em que viu. Eu vejo no meu tempo, na minha época, vejo de outra maneira. Não é?
E é assim, quer dizer, estas duas personagens, por exemplo, eles não estão na ilha de Robben. O que se passa é que eu aproveitei essa dinâmica prisional da ilha de Robben e as motivações da Grécia Antiga, a Antígona do Sófocles, que tem quase 2500 anos, para fundir tudo aquilo e falar de um problema de hoje. Porque estes problemas são de todos os tempos. Faço-me entender. É isso que eu procuro nos textos. Quando escolho um texto, procuro lê-lo com os meus olhos de hoje, não é? E procuro interpretá-lo com os meus olhos de hoje. Cidadão que faz teatro. Pronto. É isto. Gracias, Vicente. ¿Hay alguna pregunta? Estoy intentando hacer una pregunta en el chat, pero no sale, no sé por qué. Pero bueno, ya que estoy hablando, se la haré directamente. ¿Qué función cumple Antígona y Creonte en el espectáculo? O Creonte, vamos lá ver. O Creonte tem aqui a feição que o Atal Fugart quis dar-lhe, não é? Que é assim, o Creonte é o ditador, se bem que, vamos lá ver, eu vou fazer um parênteses. Eu já há muitos anos ensinei a Antígona, do Sófocles. Do Sófocles até certo ponto. Porque a partir de certo ponto, isto é, portanto, estamos dentro do parênteses, a partir de certo ponto, isto é, quando o Émon vai ter com a Antígona ao túmulo, para onde ela foi condenada a ir viver o resto dos seus dias, eu a partir daí não gosto do texto do Sófocles. E há uma amiga minha que me fala de um texto de uma filósofa espanhola chamada Maria Zambrano, que escreveu um texto absolutamente notável chamado, que tem o título de Na Tumba de Antígona. E então eu fiz essa Antígona com a primeira parte, com o texto do Sófocles até à ida do Émon para o túmulo com a Antígona, e a segunda parte, o texto da Maria Zambrano, quando a Antígona convoca a família toda para ter com a família uma conversa. E isso obrigou-me a pesquisa profunda à volta do universo da Antígona, do Sófocles. E, portanto, a visão com que eu fiquei, eu pessoalmente, acerca do Creonte, não é uma visão como é que eu ia dizer, enfim, o Creonte é um ditador. Não é nada disso. Então o homem, coitado, estava lá de volta dos seus livros, viu-se forçado pela segunda vez a dar atenção àquela família que nunca mais se entendia. Então, primeiro teve de se matar o monstro. Veio o Édipo, matou o monstro. Depois o Édipo era filho da Jocasta. Depois fez-lhe 4 filhos. Depois, aquilo é uma tragédia horrível. Não é? E eu passei a ver o Creonte desta maneira. Coitado do homem. O gajo queria estar lá na biblioteca dele, a ler os seus livros. A família arranjou-lhe aquele problema e ele lá teve de vir pela segunda vez resolver o problema. Bom, mas isto é outra história. Ok? Nesta história, o Creonte é o ditador. Nesta história do À Deriva, o Creonte é o ditador. E o Rogério, que interpreta a Antígona, portanto, é a Antígona que motiva os outros prisioneiros a fugirem também. Mais uma vez. Pronto, e isto é, olha, Agostinho, no fundo, isto é a interminável história da humanidade. É curioso isto, como um texto escrito há 2500 anos, há quase 2500 anos, fala da nossa realidade tão bem.
Uhum. Será interessante verlo. É. Espero bem que sim. Espero que possamos corresponder às expectativas de vosotros. Uhum. Não No sé sei si hay se... alguna otra pregunta. Sim, diz Maria. Preguntaba que si alguien quiere hacer alguna intervención, un comentario, alguna otra persona. Carmele. Perguntavas se... Desculpa, não percebi. Preguntaba al público que si había alguna otra pregunta, que si había Ah. querían hacer alguna intervención. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo solo... Talvez no final do espetáculo tenham mais perguntas a fazer. Seguro. Sí. Seguro que sí. Aquí debajo del árbol, como siempre, seguro que habrá muchas preguntas tras el espectáculo. Pues nada, estaremos encantados de ver A la Deriva el sábado 23 a las 7:30 con Luis Vicente y con su compañero Rugelio, y de ver esta nueva producción que a mí desde luego que me tiene con muchísima intriga y con mucha expectativa. Gracias, Luis Vicente. Gracias, eu. Obrigado. Obrigada. Até sábado. Obrigada. Até sábado. Grande abraço.